Romanos, capítulo 7. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 19. Fazendo uma analogia com o casamento, Paulo procurou atrair a atenção dos romanos à aliança renovada através de Cristo. Ainda escravos das tradições e do regime da lei, os novos conversos precisavam compreender a verdadeira função da lei. Empenhados em segui-la com zelo, ergueram-na em um pedestal sobre o qual não convinha estar. A lei, que deveria ser um instrumento de justiça, tornou-se-lhes uma pedra de tropeço pela sua observância com a intenção de obter a salvação. A obediência à lei de Deus tornou-se um fardo, não um prazer. Salmo 1, versículo 2. De fato, a lei aponta para a inevitável verdade de que somos pecadores e, por isso, condenados à morte. Que ninguém, por mais que se esforce, pode alcançar mérito algum por intermédio da lei. Quando Jesus ampliou a extensão dos mandamentos no Sermão do Monte, atingiu em cheio o coração de seus ouvintes, no sentido de que a simples intenção de adulterar, por exemplo, já qualifica o pecador como adúltero e, portanto, morto pela quebra do 7º mandamento do Decálogo. As nossas iniquidades, porém, não descaracterizam em nada o caráter da lei do Senhor, pois a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Por meio da lei, ou seja, por meio de uma coisa boa, conseguimos enxergar a verdadeira face do pecado, que é sobremaneira maligno. Através de um instrumento espiritual, a nossa carnalidade é evidenciada e percebemos o quanto o pecado nos escraviza. Inicia-se então um grande conflito entre o bem e o mal, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos a sua presença e o seu conhecimento, mais evidente se torna a nossa débil condição. Por diversas vezes, Paulo expõe a sua luta interior pelas seguintes confissões. O pecado que habita em mim, verso 17. Na minha carne não habita bem nenhum, verso 18. O mal que não quero, esse faço, verso 19. O pecado que habita em mim, verso 20. Prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, verso 23. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 24. Se naquela época houvesse a tecnologia que temos hoje, imagino o quanto seria compartilhada nas redes sociais a publicação de Paulo. Um homem que abriu mão de tudo para pregar o Evangelho, que por tantas vezes correu risco de morte, um homem cujas mãos eram instrumentos de cura, que não dava um passo sequer sem a permissão do Espírito Santo. Agora, expondo a sua fragilidade de um ser humano passível de erros como qualquer outro, que apesar de desejar com todas as forças fazer apenas a vontade de Deus, acaba fazendo o mal que sua consciência condena. Paulo simplesmente indicou, através de sua experiência, o endereço do pecado. O mal reside em mim. Um dos maiores enganos de Satanás é o de nos fazer pensar que já fomos derrotados e que já não temos mais jeito. Que acreditemos no ditado de que pau que nasce torto morre torto, aprisionando-nos à lei do pecado. Cuidado com a aplicação dessa expressão, pois ela não tem nada a ver com a lei dos mandamentos. Paulo usa a expressão lei, referindo-se em diferentes casos à lei dos mandamentos, à lei das ordenanças ou lei cerimonial e à lei do pecado. Mas o que seria um discurso desprovido de esperança e totalmente desanimador termina com a bendita esperança. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
O supremo amor de Deus pela raça caída rompe as barreiras do pecado que reside em nós através da graça de Cristo e nos transforma em santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eis um mistério inexplicável. É por isso que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Que pela fé nos apeguemos à maravilhosa promessa da salvação em Cristo Jesus e que a nossa obediência seja tão somente o resultado de nossa entrega. Então, como Paulo, logo nosso discurso mudará de o pecado que habita em mim para já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vigiemos e oremos. Bom dia, vitoriosos pela fé em Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros.